Você já parou pra pensar que a gente talvez tenha perdido mais uma temporada de Suárez no Brasil, porque o nosso calendário é inacreditavelmente horroroso? Vamos fazer uma reflexão aqui um pouco mais longa dos motivos pelos quais Suárez desistiu de ficar 2 anos no Grêmio. Primeiro de tudo, pra quem não sabe ou não se lembra, no primeiro momento o Grêmio assinou com o Suárez. Suárez chegou pra jogar 2 temporadas do Tricolor. O contrato dele ia até o fim de 2024 e ele tá antecipando em 1 ano a sua saída. E quais são os motivos que levam a isso, além, óbvio, do Inter Miami, do Messi, que ele já sabia que em algum momento ele ia jogar. Ou seja, ele assinou o contrato de 2 anos com o Grêmio porque ele quis. Porque simplesmente ele viu a zona que é o futebol brasileiro. E não só a zona, mas o quão sucateado ele é de jogos inacreditáveis, onde se gasta basicamente um semestre inteiro só pra jogar estadual. E aí quando chegam os principais jogos, a reta final, os jogos mais decisivos, os jogadores não tem mais perna. Eu lembro que eu já tinha feito um estudo aqui pra vocês, né, do levantamento dos times que mais jogam na temporada europeia e os que mais jogam no futebol brasileiro. Vamos para um exemplo, 2021. O campeão da Liga dos Campeões da Europa naquele ano foi o Chelsea, o vice-campeão foi o City. Ambos disputaram todas as competições até o final e eles tiveram ali entre 60 e 65 jogos na temporada, o que já é considerado muito por treinadores de alto nível, como por exemplo o Pep Guardiola. Ele fala que o número de jogos eles têm que ser reduzidos na Europa. Imagine se ele viesse para o Brasil. Naquele mesmo ano, o Atlético Mineiro, por exemplo, e o Palmeiras fizeram de 78 a 84 partidas. Ou seja, os times no Brasil que jogam o número máximo de jogos até o final da temporada, eles fazem 20 jogos de 90 minutos, 20 partidas, a mais do que os times que mais jogam na Europa, onde Luis Suárez esteve acostumado a jogar ao longo de todas as últimas temporadas. Para você ter uma noção, no Barcelona de 2014 e 2015, quando ele foi campeão da Liga dos Campeões, onde ele disputou absolutamente tudo, ele fez 53 jogos. No Grêmio, ele fez mais jogos do que isso. E olha que o Tricolor Gaúcho não disputou esse ano nenhuma competição internacional, porque estava na Série B no ano passado, disputou Copa do Brasil até a semifinal e o Campeonato Brasileiro. Mas os outros jogos, Brownie, com o que ele se desgastou tanto? Estadual. Pode pegar que boa parte dos 27 gols, das 44 participações a gol do Suárez com a camisa do Grêmio, foram ali jogando uma carga intensa de 90 minutos no campeonato estadual, contra equipes pequenas do Rio Grande do Sul. E além disso, ele estreia na Recopa Gaúcha, já sendo campeão. E assim, cara, quando ele se dá conta, ele jogou até abril, jogando em carga máxima, intensa, desgastando o joelho que já é desgastado. Foram 16 datas. Suárez tinha feito um semestre inteiro desgastante só pra jogar campeonato estadual. E aí, quando começou a parada pra valer, que é o Grêmio ter que arcar com as suas competições, ter que chegar longe na Copa do Brasil por questão financeira, querer voltar à Copa Libertadores, disputar um título como se exigiu num determinado momento. Mano, o Suárez já não tinha joelho, já não tinha perna. Tanto é que ele marca uma penca de gols, hat-trick, 4 gols no início do Campeonato Gaúcho. E quando chega no Campeonato Brasileiro, tudo bem que ele resgata, revigora e melhora na reta final, mas ele ficou 2 meses sem marcar. Não conseguia fazer gols longe do Rio Grande do Sul, estava sentindo muitas dores no joelho e ficou 2 meses sem nenhum gol sequer. E aí ele fala da luta que era pra jogar, tomando comprimido, tendo que fazer injeção. Tudo isso porque era jogo de quarta, domingo, coisa que a gente não tem no futebol europeu. E além de tudo, na Europa, em 2 horas de carro você tá em qualquer lugar. No Brasil, o cara tem que jogar no Castelão pra voltar pro Rio Grande do Sul, que já é afastado. Depois pra jogar no Rio de Janeiro, ir pra BH, ir pra Goiânia, voltar pro Sul. Isso com ele sendo o principal jogador da equipe, meio time do Grêmio, não tinha como ele, sei lá, se poupar demais. O time precisava dele a todo momento e ele tinha que acelerar a sua volta. Ou seja, ele olhou pra tudo isso, um país que gasta um semestre inteiro, 16 datas até abril, só pra jogar campeonato estadual, e com uma carga intensa de jogos de alta competitividade contra Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Cruzeiro, Vasco, que você tinha que fazer num curtíssimo período, fazendo viagens absolutamente longas. Esse cara percebeu, porra, o negócio aqui é uma loucura, cara. E aí eu vou tentar reduzir o meu contrato por aqui, honrar meu compromisso até o fim do ano e depois jogar lá em Miami, que é muito mais tranquilo. Ou seja, mesmo com a idade, com as lesões do Suárez, ele jogou muita bola por aqui, mas ele poderia ter jogado muito mais em qualidade e quantidade se a gente tivesse um calendário minimamente adequado. É por isso que eu falo, cara, não existe mais a gente jogar campeonato estadual, campeonato gaúcho, catarinense, carioca, goiano até abril.
para enfurnar Sul-Americana, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, tudo em 8 meses. Não dá. Isso é absolutamente desumano. E eu não falo só com os jogadores não, tá? Que eles ganham muito, mas é com você. Porque você paga o pay-per-view, você paga o pacote para assistir o Campeonato Brasileiro. E aí quando você vai ver um Grêmio e Flamengo, que você vai esperar ali, pô, os dois times brilhando, jogando pra caramba, os jogadores estão machucados, mortos, tem que ser poupados porque já tem jogo na semana seguinte. Então você paga caro para assistir um campeonato, na maioria das vezes, entre reservas. A gente tá vendo um cara que brilhou muito por aqui, a gente tem que ser grato a isso, mas poderia ter brilhado muito mais em quantidade e qualidade. Não fosse a vergonha que é o calendário do futebol brasileiro.